Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. É claro que vamos falar da grande decisão da Libertadores. Falta 24 horas praticamente. Estou gravando esse vídeo 5h52 da tarde de sexta-feira. A bola rola nesse sábado às 18 horas, horário de Brasília, tá, gente? Então, daqui a pouquinho, daqui a 24 horas começa o jogo e daqui a 26 horas, mais ou menos, nós saberemos qual será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Façam as suas apostas. Por falar nisso, por falar em Botafogo, coisa rápida aqui, gente, antes de falar de Flamengo e Palmeiras. Olha essa declaração do Carlos Montenegro, ex-presidente do Botafogo. Ele disse que John Textor pegou o dinheiro com agiota para pagar salários no Botafogo. Gente, isso é muito grave. É muito grave. Ele afirmou isso em uma entrevista ao GE. A gente não sabe, não vê números, ele não mostra, não quer mostrar. Uma auditoria foi feita e a gente não sabe de nada, o Clube Social não sabe de nada. Então a gente ouve histórias bárbaras. Ele está pegando dinheiro de agiota, pagando juros de 10% ao mês, cara, para pagar a folha. Isso está confirmado, aconteceu. Muitas parcelas de jogadores que foram comprados estão vencendo agora no primeiro semestre de 2026 e estão sem dinheiro. Gente, isso é muito grave. Você aí do outro lado que é a favor de SAF, que SAF é sinônimo de sucesso, porque o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro. Gente, o que o Botafogo fez no ano passado foi, entre aspas, um acaso. Tudo conspirou a favor dos caras. Mas aquilo ali vai ser uma vez ou outra, de maneira esporádica. Até porque o Flamengo e Palmeiras, que fazem a final da Libertadores nesse sábado, eles estão dominando o cenário sul-americano. Não é só o futebol brasileiro, não. Dominando. E a tendência vai ser essa. Se os clubes não se organizarem para tentarem acompanhar Flamengo e Palmeiras, vão ficar para trás. Um ou outro vai morder um negocinho aqui, outro acolá, como aconteceu com o Fluminense em 2023, como aconteceu com o Botafogo em 2024. Mas repara, de 2019 para cá, eles estão sempre brigando. Sempre brigando. Inclusive, de 2019 para cá, é a segunda final entre Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes estão dominando o futebol sul-americano. Ah, mas na Argentina isso está acontecendo por conta do poder econômico. Sim, também. Mas o River Plate investiu 60 milhões e investiu mal. É saber investir também. Flamengo e Palmeiras sabem. E um detalhe, são clubes associativos e são contra a SAF. Pois é. Ou toma um remedinho ou vai ficar nessa daí, correndo atrás desses dois que vão disputar o título nesse final de semana da Libertadores da América. E uma curiosidade no elenco do Flamengo, vocês sabem que Alexandre e Danilo são amigos, de longa data. Um lateral esquerdo, o outro começou a carreira, era lateral direito e agora também está jogando como zagueiro. Eles jogaram em alguns clubes juntos e vocês sabem que eles podem conquistar o 11º título atuando na mesma equipe, juntos. Isso é sensacional. Eles são profissionais há quase 2 décadas e estiveram defendendo o mesmo clube por 3 vezes por 12 temporadas, além da seleção brasileira, e conquistaram 10 títulos juntos. Vamos recordar aqui. 2 pelo Santos, tá? Campeonato Paulista 2011 e Libertadores 2011. Porto, 2 títulos, Campeonato Português. Juventus, 4 títulos, Campeonato Italiano, Supercopa Italiana, Copas da Itália. E Flamengo, 2 títulos, Supercopa do Brasil 2025 e Carioca 2025. Resta saber se agora eles vão ganhar também a Libertadores em 2025 e Brasileiro também. Ou seja, eles podem terminar o ano aí com 12 títulos juntos. Porque o brasileiro está aqui, na mãozinha do Flamengo. Mas antes do Campeonato Brasileiro tem essa final desse sábado diante do Palmeiras. Um jogo muito difícil. E aí o Flamengo finalizou a preparação
para pegar o Palmeiras. Léo Ortiz treinou normalmente na manhã dessa sexta-feira, fez todos os trabalhos junto com os demais companheiros, não demonstrou nenhum problema. O Pedro ficou na academia, já disse para vocês que Pedro é desfalque, que eu disse para vocês, muito tempo atrás já, desde quando ele se machucou novamente na coxa, teve lesão muscular. Muita gente manteve aquela expectativa de Pedro entrar em campo, mas eu já havia dito para vocês com a maior responsabilidade do mundo que Pedro estava fora desse duelo. Para mim é um baita desfalque, inclusive muita gente dizendo que o Palmeiras perde mais não tendo Everton que o Flamengo não tendo Pedro. Eu particularmente discordo. Estamos falando do melhor centroavante do futebol brasileiro e o Everton não estava vivendo uma grande fase, Carlos Miguel um baita goleiro. E hoje no elenco do Flamengo, embora o Bruno Henrique esteja vivendo um grande momento, mas a gente sabe que igual o Pedro não tem no elenco do Flamengo. Já no elenco do Palmeiras tem um outro goleiro para suprir a ausência do Everton, embora eu acho o Everton aí um baita jogador e obviamente é um grande desfalque, mas comparar quem perde mais, para mim o Flamengo perde muito mais nessa decisão. Lembrando que eles também não terão Paulinho, né, que foi um jogador que custou caro e o Paulinho não está à disposição. Bom, Léo Ortiz treinou sem Pedro e aí muita gente pergunta qual será o time titular. Eu particularmente fico com certo receio de colocar o Léo Ortiz, mas eu acho que essa escalação do Léo Ortiz vai depender muito da conversa do Felipe Luiz com o próprio Léo Ortiz. Embora o Léo Ortiz esteja sonhando em jogar esse duelo, ele chorou bastante quando ele jogou contra o Racing, porque ele fez um esforço absurdo, jogou na base do sacrifício, literalmente. A gente pôde ver isso, ele sentindo muitas dores, mesmo tomando injeção para não sentir dor, e de lá para cá não entrou mais em campo um mês, exatamente, dia 29 de outubro, e o jogo vai ser disputado no dia 29 de novembro. E aí fica a dúvida, coloca ou não coloca? Enfim, a opinião de vocês é sempre muito importante, quero saber a opinião de vocês. Eu acho arriscado colocar um jogador sem ritmo, mas repito, depende muito da conversa do Léo Ortiz com o próprio Felipe Luiz. E o provável time do Flamengo tem, vamos ver se vocês vão gostar: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, vocês escolhem aí, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. E aí, o que vocês acham desse provável time? Faria alguma mudança? Eu tenho certeza que muitas pessoas colocariam o Cebolinha titular na vaga do Samuel Lino, mas eu acho que ele vai de Samuel Lino porque o Samuel Lino recompõe muito bem pelo lado dele, pelo lado esquerdo. E é justamente o lado que o Alan, destaque do time palmeirense nos últimos jogos, atua. Ou seja, o Alexandre vai precisar muito dessa ajuda na recomposição defensiva. E o Samuel Lino faz isso muito bem. Então, esse é o provável time. Eu quero saber de vocês, galera. O que vocês fariam nesse duelo? Quero a opinião de vocês. E é impressionante os vídeos que a gente recebe lá de Lima. Lima sendo tomada pelos rubro-negros. A proporção é de 80-20. Está tomado. E aí, daqui a pouco tem entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Léo Pereira também vai falar e a gente vai trazer no próximo vídeo todas essas informações para vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Fui!